Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 18 de novembro, eu gostaria de compartilhar com todos a mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado amanhã, 19 de novembro. É sempre no domingo anterior à festa de Jesus Cristo, Rei do Universo. A mensagem do Papa é longa, profunda, muito bonita. Eu vou ler parte da mensagem do Papa para que nós nos conectemos com ele e celebremos amanhã em todas as paróquias da nossa diocese e do mundo o Dia Mundial dos Pobres. Diz assim o texto: Nunca afastes de algum pobre o teu olhar. Livro de Tobias, capítulo 4, versículo 7. O Dia Mundial dos Pobres, sinal fecundo da misericórdia do Pai, vem pela 7ª vez alentar o caminho das nossas comunidades. Trata-se de uma ocorrência que se está a radicar progressivamente na pastoral da Igreja, fazendo-a descobrir cada vez mais o conteúdo central do Evangelho. Empenhamo-nos todos os dias no acolhimento dos pobres, mas não basta. A pobreza permeia as nossas cidades como um rio que engrossa sempre mais até extravasar. E parece submergir-nos, pois o grito dos irmãos e irmãs que pedem ajuda, apoio e solidariedade ergue-se cada vez mais forte. Por isso, no domingo que antecede a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo, reunimos-nos ao redor da sua mesa para voltar a receber dele o dom e o compromisso de viver a pobreza e servir os pobres. Nunca afastes de algum pobre o teu olhar, diz o livro de Tobias, capítulo 4, versículo 7. Essa recomendação ajuda-nos a compreender a essência do nosso testemunho. Deter-se no livro de Tobit, um texto pouco conhecido do Antigo Testamento, eloquente e cheio de sabedoria, permitir-nos-á penetrar melhor no conteúdo que o autor sagrado deseja transmitir. Abre-se diante de nós uma cena de vida familiar. Um pai, Tobit, despede-se do filho, Tobias, que está prestes a iniciar uma longa viagem. O velho Tobit teme não voltar a ver o filho e, por isso, deixa-lhe o seu testamento espiritual. Foi deportado para Nínive e agora está cego. É, por conseguinte, duplamente pobre, mas sempre viveu com a certeza que o próprio nome exprime: o Senhor foi o meu bem. Este homem, que sempre confiou no Senhor, deseja, como um bom pai, deixar ao filho não tanto bens materiais, mas sobretudo o testemunho do caminho que há de seguir na vida. Por isso, diz-lhe: lembra-te sempre, filho, do Senhor, nosso Deus, em todos os teus dias. Evita o pecado e observa os seus mandamentos. Pratica a justiça em todos os dias da tua vida e não andes pelos caminhos da injustiça. Tobias 4, versículo 5. Como salta à vista, a recordação que o velho Tobit pede ao filho para guardar não se reduz simplesmente a um ato da memória nem a uma oração dirigida a Deus. Faz referência a gestos concretos que consistem em praticar boas obras e viver com justiça. E a exortação torna-se ainda mais específica: dá esmolas conforme as tuas posses. Nunca afastes de algum pobre o teu olhar, e nunca se afastará de ti o olhar de Deus. Muito surpreende as palavras deste velho sábio. Não esqueçamos de fato que Tobit perdeu a vista precisamente depois de ter praticado um ato de misericórdia. Como ele próprio conta, desde a juventude que se dedicou a obras de caridade, dando muitas esmolas aos meus irmãos, os de minha nação
que comigo tinham sido levados cativos para a terra dos assírios em Nínive, disse Tobite, fornecendo pão aos esfomeados e vestindo os nus, e se encontrava morto alguém da minha linhagem, atirado para junto dos muros de Nínive, dava-lhe sepultura. Por causa deste seu testemunho de caridade, viu-se privado de todos os seus bens pelo rei, ficando na pobreza completa. Mas o Senhor precisava ainda dele. Foi-lhe devolvido seu lugar de administrador, e ele não teve medo de continuar o seu estilo de vida. Ouçamos a sua história, que hoje nos fala também a nós. Pela festa do Pentecostes, que é a nossa festa das semanas, mandei preparar um bom almoço e reclinei-me para comer. Mas ao ver a mesa coberta com tantas comidas finas, disse a Tobias: Filho, vai procurar entre os nossos irmãos cativos em Nínive um pobre que seja de coração fiel e trá-lo para que participe da nossa refeição. Eu espero por ti, meu filho, diz lá em Tobias 2, 1-2. Como seria significativo no dia dos pobres esta preocupação de Tobite fosse também a nossa, ou seja, convidar para partilhar o almoço dominical depois de ter partilhado a mesa eucarística. A Eucaristia celebrada tornar-se-ia realmente critério de comunhão. Aliás, se ao redor do altar do Senhor temos consciência de sermos todos irmãos e irmãs, quanto mais visível se tornaria esta fraternidade compartilhando a refeição festiva com quem carece do necessário. Tobias fez como o pai lhe dissera, mas voltou com a notícia de que um pobre fora morto e deixado no meio da praça. Sem hesitar, o velho Tobite levantou-se da mesa e foi enterrar aquele homem. Voltando, cansado para casa, adormeceu no pátio. Caíram-lhe nos olhos excrementos de pássaros e ficou cego. Ironia do destino. Pratica um gesto de caridade e sucede-lhe uma desgraça. Apetece-nos pensar assim, mas a fé ensina-nos a ir mais a fundo. A cegueira de Tobite tornar-se-á a sua força para reconhecer ainda melhor tantas formas de pobreza ao seu redor. E mais tarde, o Senhor providenciará a devolver ao velho pai a vista e a alegria de rever o filho Tobias. Quando chegou este momento, Tobite lançou-se-lhe ao pescoço e chorando disse: Vejo-te, filho, tu que és a luz dos meus olhos. E continuou: Bendito seja Deus e bendito o seu grande nome, benditos os seus santos anjos, que seu nome esteja sobre nós e benditos sejam todos os seus anjos pelos séculos sem fim. Ele puniu-me, mas eis que volto a ver Tobias, o meu filho. Quanta coisa bonita nesse texto e que nos ensinam tanto. Diz o Papa no final da sua mensagem: este ano completam-se 150 anos do nascimento de Santa Teresa do Menino Jesus. Numa página da história de sua História de uma Alma, o livro, famoso, que a projetou, ela deixou escrito: compreendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com as suas fraquezas, em edificar-se com os mais pequenos atos de virtude e se lhes vir praticar. Mas compreendi, sobretudo, que a caridade não deve ficar encerrada no fundo do coração. Ninguém, disse Jesus, acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas coloca sobre o candelabro para iluminar todos os que estão em casa. Creio que essa luz representa a caridade que deve iluminar e alegrar, não só os que são mais queridos, mas todos aqueles que estão na casa, sem excetuar ninguém, diz a História de uma Alma. Nesta casa, termina o Papa, que é o mundo, todos têm o direito de ser iluminados pela caridade. Ninguém pode ser privado dela.
possa a tenacidade do amor de Santa Teresinha inspirar os nossos corações neste dia mundial, ajudar-nos a nunca afastar de algum pobre o olhar e a mantê-lo sempre fixo no rosto humano e divino do nosso Senhor Jesus Cristo. Papa Francisco, que mensagem bonita para o Dia dos Pobres. Sigamos o exemplo de Tobit, que aconselhou seu filho a cuidar do pobre, a enterrar aquele que não tem como fazê-lo, que cuidemos mais daquelas pessoas que mais precisam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.